Que bênção, né? Poder louvar o Senhor. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos, louvando o Senhor, agradecendo a Ele, dirigindo nossas orações a Deus e meditando na sua palavra. Isso é sempre uma bênção, né, irmãos? E deve ser motivo de muita alegria. Sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente deve dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez poder estar na Tua presença, poder Te louvar, poder demonstrar gratidão pelo cuidado do Senhor e por aquilo que Ele tem feito. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 6, versículo 14 e 15. Vocês perceberam aí que hoje não é um culto de jovens, mas o culto está sendo dirigido pelo grupo de jovens, né? Graças a Deus, né, irmãos? Temos jovens aí dispostos a servir na casa de Deus. Mateus 6, versículo 14 e 15. O tema dessa nossa meditação é o exercício do perdão. Para os irmãos que gostam de anotar aí, o exercício do perdão. Amém? Nosso texto diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos ler mais uma vez, irmãos? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, muito obrigado, Deus, por essa bênção, por essa rica oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos como povo do Senhor na Tua presença. Isso, de fato, é uma grande bênção, Senhor. Muito obrigado, Pai Santo. E que esse momento, Pai, podemos sentir o Seu toque, que o Senhor venha falar a cada coração através da Tua palavra, que o Senhor venha receber nossos louvores, que o Espírito Santo tenha liberdade para agir em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fala ao coração de cada irmão, ministra, Pai, a cada coração, que nessa noite nós possamos sair daqui, ó Pai, mais crente do que entramos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. E à medida, Pai, que dedicamos tempo à leitura da Tua palavra e à meditação da Tua palavra, vá curando os nossos corações, vá curando as nossas feridas, vá curando as nossas emoções. Nós clamamos a Ti, Pai, como servos do Senhor, ó Pai. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso socorro, é em Ti, Pai, que confiamos. Portanto, pedimos isso a Ti, tem misericórdia de nós, Pai Santo. Nos cura, Pai, nos sara, Pai, nos levanta, nos faz despertar, abre os nossos olhos para a verdade espiritual, ó Pai. Para a realidade da luta espiritual que enfrentamos no dia a dia. Em nome de Jesus, sê conosco, Pai Santo. E que tudo que for contra a Tua vontade, tudo que for contra a ação do Teu Espírito Santo nesse lugar, caia por terra em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai Santo, é o que te pedimos. Amém. Amém, irmãos? O tema da nossa meditação é o exercício do perdão. E o nosso texto, irmãos, que nós acabamos de ler aí, ele dá uma condição para que a gente receba o perdão de Deus, né? E mais para frente nós vamos ver que não somos perdoados por causa disso, porque perdoamos outras pessoas, mas somos perdoados por causa do sangue de Jesus Cristo. Não é verdade? Mas aquele que não perdoa, ele não entendeu a graça. Ele não entendeu a própria natureza, o próprio perdão que ele recebeu de Deus. E a palavra de Deus, dada a importância desse assunto, o tema do perdão, ela tem vários exemplos falando de perdão. Não é mesmo? Tem vários. Se você pegar a Bíblia lá, você vai ver que tem o caso de José com seus irmãos, Jacó e Esaú, não é mesmo? Tem vários exemplos. Depois nós vamos ver Davi com Saul. E Jesus, ele ensina isso quando ele fala da questão do filho pródigo, quando ele fala da mulher adúltera, quando ele conta a parábola do credor incompassivo. São vários exemplos falando da importância do perdão. E os benefícios, né? E mostra o benefício que o perdão tem na vida de cada pessoa envolvida naquela situação. E John Wesley, ele dizia, algumas pessoas procuravam ele para falar como que alcançava a santificação, o que fazia para ser uma pessoa santa. E ele falava assim que essas pessoas tinham que fazer uma lista com o nome de todas as pessoas responsáveis pela sua tristeza.
Faça uma lista. Todas as pessoas aí que te magoou, que te chateou de alguma forma, e ore até que você sinta amor por elas. Aí você alcançou a santificação. Uau! Um grande desafio, né, irmãos? Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, como a gente está distante dessa luta espiritual. Muitas vezes a gente se afasta da pessoa e simplesmente isso. E nunca mais quer nem mencionar o nome da pessoa. Quando, na verdade, a nossa postura deveria ser essa. De orar, abençoar. A própria palavra de Deus já nos recomenda isso, orar pelos nossos inimigos. E isso é muito difícil, né, irmãos? Não precisa ser muita coisa. Basta uma ideia diferente, basta o irmão pensar um pouquinho diferente, ou o amigo pensar um pouquinho diferente, já não agrada tanto assim. E já passa a ser uma pessoa que a gente não quer ter perto, dependendo da confusão que foi instalada por causa dessa divergência. Então, irmãos, a recomendação que nós vemos aqui, que John Wesley dava às pessoas, era que ela deveria orar por aqueles que causou tristeza no seu coração. E isso serve para todos nós. Quantas vezes eu e você oramos por aqueles que são pedra no nosso sapato? Por aqueles que nos incomodam? Quantas vezes nós fazemos isso? Ou simplesmente entregamos na mão de Deus com aquele senso de vingança? Está na mão do Senhor, o Senhor vai fazer a justiça. O Senhor vai tratar, o Senhor vai cuidar. Está na mão de Deus, como se Deus tivesse alguma coisa a ver com isso, né? Eu creio que quando agimos dessa forma, Deus olha para a gente e fala, não entendeu nada. Não entendeu, não compreendeu as coisas ainda. Como se Deus estivesse de um lado, querendo o sucesso de um e assistindo o fracasso do outro. Nós sabemos que Deus trata, né, irmãos? Deus corrige, inclusive a gente, primeiramente nós. E muitas vezes essas situações são causadas para isso, para que haja o tratamento do Senhor, ou para que a gente alcance maturidade, né? Para que a gente tenha a oportunidade de ter o nosso caráter moldado, tudo em nós moldado. E muitas vezes Deus usa dessas situações. Só que quando estamos desatentos, não conseguimos perceber isso. E o que acontece é que o nosso padrão e conceito de perdão, ele é muito distorcido. Ele é muito distorcido. Ele ou é sentimentalista, que a gente se coloca como vítima, né? E não, ele que tem que vir pedir desculpa para mim. Eu sou a vítima na situação, não foi eu que causei a situação. Quando a gente está com a razão ainda é mais difícil, não é? Aí que a gente se acha mesmo. Se ele quiser, ele que vem falar comigo. Eu não procuro nunca mais essa pessoa. Não é assim que nos comportamos muitas vezes? E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que mesmo a gente não sentindo desejo em perdoar ou pedir perdão e consertar a situação, nós temos que fazer isso. Talvez, irmãos, uma pessoa sem Deus, ela escolha não perdoar. Ela escolha curtir aquele rancor, aquele ranço e ficar longe da pessoa. E passar a vida inteira negando esse amor e sem reconciliar e viver assim. Eu tenho quase certeza que todo mundo aqui conhece alguém que não se fala há anos. E não frequenta o mesmo ambiente. Se está tendo uma reunião de família, a pessoa chega, o outro vai embora. Não é assim? Porque tem pessoas que são assim, elas preferem viver dessa maneira, como se fossem viver para sempre e sempre ter a oportunidade de estar uma diante da outra. E nós sabemos que não é assim, né, irmãos? Por isso a gente tem que correr para resolver nossos problemas logo. E a diferença é que essa pessoa pensa que tem essa opção de não perdoar. Agora, nós cristãos não temos essa opção. Perdão para nós não é uma opção. Perdão para nós é um dever. É um exercício que precisa ser feito. Não é mesmo, irmãos? E a Bíblia ela ensina que perdão ele não é um sentimento. Eu não estou sentindo de perdoar a pessoa. Eu não sinto nada pela pessoa. Não é isso. Perdão é a atitude de ir até a pessoa, confiando que Deus vai resolver a situação. A nossa parte é ir. Ir lá, vamos conversar, vamos resolver, irmão. O que está acontecendo? Eu te magoei, ou vice-versa, mas a atitude de ir tem que acontecer. Não podemos só ficar, é lógico, com muita oração, mas tem coisas que só a oração não resolve. É oração e ação. Eu preciso ir debaixo de muita oração. Ir lá e conversar e resolver a situação. E nisso o Senhor é glorificado. E nisso o inimigo fica sem saber o que fazer, porque não tem mais brecha. As brechas vão sendo tampadas e não tem mais onde ele agir, não tem mais onde ele cutucar. Não é mesmo? Então é importante, irmãos, a gente saber essa diferença de que nós, filhos de Deus, regenerados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, não temos a opção de não perdoar nossos irmãos. Eu não posso negar perdão para o outro. Eu não posso negar perdão para aquele que me magoou. Não posso.
Se eu fizer isso, eu não entendi a graça de Deus e, na verdade, preciso pensar se eu estou em comunhão com Deus. Se eu tenho essa petulância de negar perdão para o meu irmão, para um amigo, para um parente, seja a pessoa quem for. Amém, irmãos? Então, com base nesse texto que nós lemos, nós vamos ver outros textos aqui do livro de Mateus, para a gente entender um pouco melhor como exercer o perdão, como praticar o exercício do perdão. Vou pedir para os irmãos abrir lá em Mateus 5, versículo 23 e 24. Mateus 5, versículo 23 e 24. Primeiro ponto, irmãos, que nós vamos meditar nessa noite é: devemos perdoar antes de tudo. Antes de tudo, devemos perdoar. Olha o que diz o livro de Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. O perdão, irmãos, ele deve vir primeiro, e esse texto nos mostra exatamente isso. Conta de uma pessoa que está indo ofertar ao Senhor, levando a sua oferta de adoração, e nesse período, nesse caminho, se ela lembra que alguém tem algo contra ela, ela precisa consertar. Deixa a oferta ali e vá consertar, depois você oferta. E isso se encaixa em toda a nossa vida espiritual, irmãos. Não tem como eu fazer algo para Deus, cultuar a Deus, comungar com os irmãos, dar uma palavra, cantar um louvor, se eu estou com um débito com o meu irmão. Isso não é uma oferta aceitável. Para que ela se torne aceitável, eu preciso ir lá e consertar aquilo que aconteceu entre mim e o meu irmão, ou seja, qualquer outra pessoa. Podemos perceber aqui, irmãos, que o perdão, ele atrapalha a nossa vida de adoração a Deus. A nossa vida de adoração sem o perdão é um teatro. É algo que é incoerente, não é verdadeiro, não é legítimo. Porque eu sei que lá no meu coração tem uma mágoa, tem um sentimento ruim por alguém que também depende desse perdão de Deus. Todos nós somos dependentes do perdão de Deus. E justamente essa é a razão pela qual nós não podemos dever perdão ao outro. E aí eu quero fazer tudo, adorar a Deus, estar junto com os irmãos, fazer parte da igreja, estar no ministério. Mas, irmãos, não vai ser abençoado, não vai ser bênção. Primeiro para. Vai lá e resolve. Depois você volta e adora o Senhor. Depois você volta e entrega a sua oferta ao Senhor. Isso é uma recomendação bíblica, irmãos, que a gente precisa levar ao pé da risca. Não tem como negociar com a palavra do Senhor. Ou eu baixo a minha cerviz e acato que a palavra de Deus está ministrando ao meu coração, ou eu estou fora. Ou eu estou enganando a mim mesmo. Não é assim, irmãos? Por isso a gente precisa vigiar e ter muito cuidado com aquilo que é ministrado. Porque Deus está falando, Deus está cobrando, Deus está pedindo. E muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus como se fosse uma notícia qualquer que a gente vê na televisão ou em qualquer outro lugar e não dá ouvido para a palavra de Deus. A minha vida não muda, eu não consigo resolver algumas coisas. Por quê? Não dou ouvido à palavra de Deus. Não ouço a palavra de Deus. E o ouvir que eu estou me referindo aqui não é aquele só de ouvir mas é o de ouvir, de você ouvir e aquilo surtir efeito em você. Aquilo te constranger diante de Deus, aquilo te modificar, te transformar, te mudar. E você fazer valer o sacrifício de Jesus que fez lá na cruz por você. Amém, irmãos? Não deva perdão a ninguém, o perdão ele deve vir primeiro. Mas e se eu tiver certo? Eu estou com a razão, foi ele que me magoou. O texto diz que se a gente lembrar que alguém tem algo contra nós. Não foi isso que nós lemos aqui? Você está indo ofertar e você lembra que um irmão tem algo contra você. Você precisa ir lá. Mesmo estando com a razão, irmãos. Mesmo estando certo, aí que você precisa ter maior disposição para ir lá e falar: irmão, o que está acontecendo? Me perdoa. A minha intenção não era essa. A minha intenção não era te magoar. Mas o que está acontecendo? E nós sabemos, irmãos, que isso é um grande desafio, porque todos nós estamos aprendendo, né? Nós vamos aprendendo enquanto estamos vivendo. Estamos vivendo e estamos aprendendo. Deus vai nos ensinando com muito carinho, com muito cuidado e com muita misericórdia, porque se Deus fosse atuar como Ele atua lá no Antigo Testamento, né? Nos dias de hoje eu acho que não ia sobrar nenhum, não é verdade, irmãos? Dificilmente sobraria algum, se fosse o mesmo rigor. Não que Deus mudou, irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Deus, Ele é o mesmo.
Só que ele dá essa graça e essa misericórdia para que a gente tenha tempo de se consertar, para que a gente consiga se moldar. Porque se Deus exercesse a justiça dele, não sobraria ninguém, não sobraria nenhum. E é bom a gente pensar nisso, para que a gente, cada batida de coração, cada respirar é a graça do Senhor em nossas vidas. Cada dia, né? Cada segundo, cada minuto de vida é a graça do Senhor. Bastasse que ele fizesse assim, ó, acabava tudo. Deus é soberano. Mas esse Deus soberano, ele escolhe nos dar a oportunidade de consertar os nossos erros, irmãos. E isso não é vergonha para ninguém. Isso não é vergonha para ninguém. Deixar de lado todo orgulho. Precisamos deixar de lado o sentimento de justiça própria. Eu estou certo e eu não vou me humilhar. Olha só que coisa. Eu estou com a razão. Por mais que isso pareça aos nossos olhos que é a coisa certa a se fazer. Muitas vezes tem situações que a gente olha e a gente acaba tomando até partido. Não, você está correto, você está certo. Quando, na verdade, a gente deveria falar, irmão, você está certo, você está correto, mas vai lá. Você está sendo o mais sóbrio da história, então vai lá. Né? Dá esse passo, vai lá e conserte a situação, já que o outro não está conseguindo enxergar o que está acontecendo, vá você que está percebendo o que está acontecendo. Amém, irmãos? E aí, quando nós conseguimos deixar o orgulho, o sentimento de justiça e o julgamento da situação, porque diante de Deus todos somos igualmente pecadores e sabemos da nossa situação diante do Senhor. A nossa situação diante do Senhor não é fácil. Graças a Jesus nós temos a condição de estar perto de Deus novamente. E todos nós estamos nessa situação, irmãos. E aí quando a gente compreende isso, que todos nós carecemos do perdão de Deus, nós conseguimos perdoar com mais facilidade. Nós conseguimos passar por cima das nossas razões, do nosso orgulho, seja do que quer que for, para até o irmão me perdoar, valorizando mais o irmão, valorizando mais estar junto do irmão do que qualquer outra coisa. E aí eu estava lembrando, né, irmãos, daquela frase que diz assim, eu nunca gostei dessa frase, que fala assim, né? Quanto mais eu me relaciono com o ser humano, eu gosto mais dos cachorros. Eu penso que uma pessoa que fala um negócio desse, ela se coloca numa categoria especial de ser humano. Ou simplesmente ela quer se proteger de ter que interagir com outras pessoas. Porque quando eu falo isso, eu estou falando isso de mim mesmo. Eu sou um ser humano. Deus me fez um ser humano. E Deus, ele nos criou justamente para se relacionar. Não é a minha decepção que tem que pôr uma barreira e trancar eu dentro da minha casa e falar, não me relaciono mais com ninguém, ninguém presta. Eu vou me relacionar com um cachorro. Cachorro não fala, cachorro não responde, cachorro não... Ele não vai, como que se diz, me contradizer. Né? Eu falo passa, ele passa. Alguns, né? Que tem pedigree. Tem uns que não obedecem, não. Né? Mas mesmo assim o prejuízo é menor. Vou me relacionar com um cachorro. Né? Quando falamos isso, irmãos, a gente revela essa questão da gente não estar disposto a se relacionar com o outro. Eu prefiro evitar a decepção do que me abrir para um relacionamento e me decepcionar. E não é essa a vontade de Deus. Porque muitas pessoas saem das igrejas feridas, machucadas, se vitimizam e nunca mais voltam. Porque foram se relacionar com os cães. Não estão abertos mais para se relacionar com pessoas. Porque ninguém presta. Afinal de contas, somos todos humanos, todos pecadores. É isso a vontade de Deus, irmãos? Não. A vontade de Deus é que a gente amadureça e cresça a cada tropeçar. A cada pisada de bola, a cada mágoa, a cada problema resolvido, Deus é glorificado. Né? A cada aresta, a parada, a cada situação que a gente consegue vencer, o inimigo é envergonhado. Agora, se eu me calo, fico no meu canto, deixo aquele negócio crescer, o inimigo fica ali cirandando, fazendo a festa. Enquanto a situação não é resolvida, ele está ali. E a obra não avança, e sua vida ministerial não avança, e você não sai do lugar. Por quê? Não tenho pecado escondido, meu Deus, eu sou um homem santo, eu não tenho nada, mas não perdoa. E para não ter que se decepcionar, não se relaciona. Porque as pessoas não se enquadram no seu padrão de santidade. Isso é terrível, irmãos. Isso é o pior tipo de comportamento que um servo de Deus e uma serva de Deus pode ter. Até porque a pessoa que erra, ela vai aprender também. A situação onde o perdão precisa ser exercido nem sempre é uma situação de total miséria e estrago. É nessas situações que nós aprendemos, irmãos. É nessa situação que nós entendemos melhor o outro. Às vezes o outro está magoado, mas se não tem aquela conversa amigável para resolver a situação, você não sabe por que o irmão está daquele jeito com você. E fica daquele jeito. E o inimigo está lá, olha aí que beleza, né? Que maravilha, está do jeito que eu gosto.
e o Espírito Santo de Deus entristecido com a gente. Não é essa a vontade de Deus, irmãos. Então, perdoar é o dever do cristão. O cristão, ele não tem a opção de não perdoar. E ser cristão, irmãos, significa perdoar o imperdoável. Você sabe por quê? Porque Deus, nosso Pai, perdoou o imperdoável em nós. Só por isso. Quando pensamos na dívida que temos para com Deus, quando pensamos na dívida que temos para com o Senhor, acabou. Não tem argumento que faça eu negar perdão para o outro. Quer dizer, Deus me perdoou, pagou o meu pecado, me fez um plano para que eu pudesse estar próximo dele de novo. Cantamos isso nessa noite, não foi? Recebemos o perdão de Deus, nos transformou, nos regenerou, nos santificou para estar perto dele, e agora eu não vou perdoar, não. Eu vou negar perdão. Isso é o que de mais triste pode acontecer na vida de uma pessoa. Então, primeiro, irmãos, pense nisso. Perdoe antes de qualquer coisa. Precisa resolver uma situação? Pare tudo o que você está fazendo e vá resolver. Pare tudo. Pare tudo, não faça nada se você tiver com rancor de alguém, se você tiver... Às vezes você está magoado com a pessoa nem sabe. Se você não ir até ela, a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Aí você vai falar com a pessoa falar, nossa, irmão, eu nem sabia disso. E aí tudo se resolve, tudo volta ao normal e acabou. Não passa de um mal-entendido. Não é verdade, irmãos? Então, o perdão deve vir primeiro. Segundo ponto, irmãos, Mateus 6, versículo 12 e versículo 15. Mateus 6, primeiro versículo 12 e depois o 15. Diz assim, versículo 12: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O texto é muito claro, irmãos. Jesus diz que se não perdoássemos nossos inimigos, também não receberíamos o perdão de Deus. E Jesus está falando para aqueles que são seus próximos, seus discípulos. Ou seja, aqueles que creem em Jesus. Nós, o povo crente, o povo santo do Senhor. Se não perdoarmos os outros com base no perdão que recebemos de Deus, esse perdão é anulado. Porque nós estamos sendo mais criteriosos do que o próprio Deus. É muita petulância, né, irmãos, agir dessa forma. E olha só, Charles Spurgeon tem uma frase que é muito impactante. E não tem como você ler um negócio desse e não se autoavaliar. A menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Quando oramos o Pai Nosso, nós lemos o trecho aqui, não é? Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. As nossas ofensas, como aqueles que nos têm ofendido. E quando nós não perdoamos, nós estamos assinando a nossa própria sentença de morte. É isso que Charles Spurgeon está falando. Por quê, irmãos? O perdão do cristão é obrigatório, não é uma opção. Como cristão, eu preciso perdoar. Eu tenho que ter um coração piedoso, misericordioso. Não pode ter ódio nesse lugar. Nesse lugar aqui não pode ter ódio. Amém, irmãos? Nosso coração tem que ser um lugar de amor. Um lugar puro, um lugar santo, dedicado ao Senhor. Que faz de tudo para perdoar em prol da comunhão, em prol do bem do outro. Vivemos um período de muito ódio. Muitas divergências ideológicas, políticas, e a gente vai se contaminando com tudo isso. E quando a gente vê, nós somos um povo de Deus distorcido, comprando brigas que não são nossas, levantando bandeiras que não são nossas, brigando por coisas que não tem nada a ver com a gente. E aí a gente perde a nossa maior característica, o amor. Não é mesmo? Perdemos a nossa maior característica. O povo de Deus é o povo do amor. É o povo que foi alcançado pelo amor. E a gente começa a ser contaminado por um monte de coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus, idolatrando pessoas que nem cristãs são, que vão na onda para se beneficiar. Não é verdade, irmãos? Sendo que o único que deve ser adorado é o nosso Senhor Jesus Cristo. E devemos orar para que todas as outras coisas vá bem. Mas eu não preciso comprar briga com ninguém por causa de nenhuma situação.
O que eu preciso é confiar no Senhor e ter o meu coração disposto a perdoar, um coração perdoador. Amém, irmãos? Seríamos como se a gente dissesse ao contrário da oração do Pai Nosso, né? Mais ou menos se a gente dissesse assim: Deus, não perdoa os nossos pecados, assim como não perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem ora desse jeito? Quem aqui ora desse jeito? Então nós não temos o direito de negar perdão a ninguém. A nossa oração não é essa. A nossa oração é exigindo e pedindo o perdão de Deus. Clamando com esperança: Senhor, me perdoa, me recebe. Assim como eu perdoo o que está lá fora, pisando na bola comigo, me ferindo, me machucando. Amém, irmãos? Esse é o nosso caminho. É por aí que a gente tem que ir. Nós sabemos também que a condição do perdão divino é a base para a prática do perdão na vida do crente. Quando olhamos para a cruz, não nos resta outra opção a não ser perdoar. A não ser ter um coração bondoso e misericordioso. Não tem como ser cristão e negar perdão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu sou um crente convertido de verdade, o perdão mora dentro de mim. Aqui é um lugar de perdão, dentro do meu coração. Como eu disse antes, irmãos, não é que esse é o critério para a gente receber o perdão de Deus. Nós recebemos o perdão de Deus por causa de Jesus. A entrega e o sacrifício de Jesus. Mas quando recebemos esse perdão e não temos condição de perdoar o outro, nós não entendemos o sacrifício de Jesus. Nós não entendemos a graça. Nós não entendemos nada disso. Então, por isso a gente precisa exercer e viver na prática do perdão. E por outro lado, um espírito rancoroso e amargurado atrapalha uma vida com Deus, não atrapalha? Imagina você servir a Deus com rancor dentro do seu coração, como deve ser pesado. Você vir para a igreja todo dia, entregar seu culto a Deus e vir com o coração daquele jeito, inchado de raiva, de ódio. Não tem nada a ver, não combina. Não faz sentido. Como eu vou adorar o Deus do perdão, da reconciliação, da segunda chance, o Deus que me quer perto dele, com o meu coração cheio de ódio? Não faz sentido, irmãos. Não tem como. E fica pesado vir à casa de Deus. Você vem com orgulho, você vem com suas razões e volta do mesmo jeito para casa. Não volta quebrantado, não volta tocado. Os louvores não te tocam, a palavra não te toca. Por quê? Não há perdão. Não há reconciliação. Não há misericórdia no coração. Não há bondade. A verdade é essa, irmãos. Precisamos exercer e viver na prática do perdão. Não há dúvidas de que quem conhece o perdão do Pai sabe perdoar. Quem foi alvo do amor de Deus, recebeu a transformação e sentiu de verdade o perdão do Pai, sabe perdoar. E é assim que temos que ser. Em Mateus 18, irmãos, do versículo 23 até o 35, tem uma parábola lá que é do credor incompassivo. Né? Depois você pode ler em casa, eu não vou ler aqui não, porque é muito grande. Mas a história é a seguinte: ele tem uma dívida com o seu senhor, uma dívida alta, e ele recebe o perdão dessa dívida. E quando ele está indo embora, perdoado, aliviado por ter recebido o perdão dessa dívida, depois os irmãos que quiserem conferir, está lá em Mateus 18, 23, 35, tá bom? Fica aí já uma leitura para você fazer em casa. E aí, quando ele está saindo de lá perdoado, tendo a sua vida resolvida, ele encontra um outro que está devendo para ele uma merreca, diante da dívida que ele tinha. Vê se essa não é a nossa história. A gente devia muito e fomos perdoados. O credor incompassivo devia muito e foi perdoado. Só que nesse caminho de volta para casa, ele encontra um servo que estava devendo para ele. E o que ele faz? Cata o servo pelo pescoço, chacoalha o servo: e você tem que me pagar. Eu não perdoo a sua dívida, você tem que me pagar. E aí aqueles que viram ele recebendo o perdão, fica indignado com a situação e volta lá para o senhor dele e fala: olha, o senhor perdoou, mas ele não teve a mesma postura com o servo dele. Ele exigiu e não perdoou a dívida. Quando nós agimos, irmãos, sem perdoar aqueles que nos magoam, é exatamente isso que estamos fazendo. Recebemos o perdão do nosso Senhor. E aí, na hora de exercer o perdão na vida do outro, a gente pega pelo pescoço e: não, eu não te perdoo. Eu exijo que você pague a dívida. Pense sobre isso, irmãos. O Senhor, Ele espera que aquele que recebeu o perdão da sua dívida saiba perdoar também. E é isso que nós devemos fazer. É incoerente a atitude desse credor.
não é? Ele, como uma pessoa que recebe o perdão do seu Senhor, agora exige o pagamento de uma dívida menor. Aquele pagamento não ia resolver a vida dele. Até porque ele devia muito mais. Então não fazia sentido nenhum ele cobrar aquela dívida. Não é mesmo? E muitas vezes agimos assim. Por isso, irmãos, devemos saber perdoar, porque recebemos o perdão do Senhor. Amém? Pense nisso, irmãos. Perdão para nós não é uma opção. E uma outra recomendação bíblica acerca desse assunto está lá em Mateus 18, versículo 15 e 17. Esse nós vamos ler, que é o terceiro ponto da nossa meditação. Mateus 18, versículo 15 até o 17. E o terceiro ponto é como pedir perdão. Tá bom, a situação está lá, mas como que eu vou pedir perdão? Como que eu vou resolver a situação? Olha o que a palavra do Senhor diz, irmãos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil ou publicano. Uma pergunta aqui só para você refletir, irmãos. O que é mais difícil? Você dar perdão ou pedir perdão? Só para você pensar aí. Qual situação é mais difícil? Dar perdão ou pedir perdão? O texto diz que quem foi ofendido deve procurar o ofensor. O ferido vai atrás do remédio. Aquele que foi, magoado, ele deve ir lá. E a orientação da palavra é clara. Vai lá sozinho e conversa com o teu irmão. Tenta resolver a situação. Se você resolver com uma conversa amigável, beleza, ganhou seu irmão. Deus foi glorificado nessa situação e acabou por ali. Mas se a pessoa insistir em não te dar o perdão, com base nisso tudo que nós conversamos antes, nós já vimos que um crente ele não nega perdão. Mas se por acaso a pessoa insistir em te negar o perdão, aí você pega 2 irmãos lá, 2 irmãos experientes, que têm, convertidos de verdade, tementes ao Senhor, pessoas que não vão, se escandalizar com a situação, leva lá e fala, eu vim conversar com você a primeira vez, não deu certo. Agora eu trouxe esses 2 irmãos para eles verem a situação, para tentar resolver. E se isso não der certo, a igreja toda tem que ficar sabendo da situação. Essa é a recomendação bíblica, irmãos. Hoje em dia é assim que nós tratamos isso? É assim que nós tratamos? O que nós fazemos, irmãos, com essas situações? Levantamos o tapete? Ninguém está sabendo, deixa aí. É isso que Deus quer, irmãos? É essa a vontade de Deus para a sua igreja, para o seu povo? As coisas na casa de Deus têm que ser transparentes, Santidade, pureza. Então a gente precisa pegar a situação e seguir a recomendação bíblica. Eu vou lá ter com meu irmão e vou resolver a situação. Se não resolver, eu vou seguir os parâmetros bíblicos de como fazer isso. E geralmente quando a gente faz isso, das duas uma. Ou a pessoa vai dar o perdão e a situação vai ser resolvida para a honra e glória do Senhor, essa é a nossa vontade. Ou então a pessoa vai insistir em ficar com aquela situação, não quero. Mas aí ela já deixa claro que a situação, o problema é com ela, Ela que não quer. Porque houve disposição de uma parte para ir lá pedir o perdão e reconciliar. A outra não quis. E é interessante que aí a palavra de Deus diz assim que se a pessoa ela não quiser ouvir a igreja, pensa, nós estamos falando de um crente. Se ele não quiser ouvir a igreja, é para ele ser considerado como gentil e publicano. Irmãos, não é que a pessoa tem que ser jogada lá no canto e desprezada. Como que os gentios e publicanos eram tratados? Nós sabemos que essas pessoas eram desprezadas, Principalmente os publicanos, que cobravam lá os impostos indevidos. A gente sabe como eles deixavam chateados os judeus.
Mas eu dei uma pesquisada um pouco mais a fundo e vi que o que Jesus estava querendo dizer é que eram as pessoas que precisavam ser alvo do amor. Essas pessoas deveriam ser tratadas com mais amor ainda. Vai lá, tenta ganhar o irmão. Se não, deixa ele lá, mas trata com amor. Não despreza, não joga fora, não descarta. Você não vai pegar lá o irmão e tá bom então, tchau, some daqui. Não é isso. Deus não nos chamou para isso. Só que nós não podemos aceitar a pessoa da maneira que ela está. Não é verdade, irmãos? Precisa haver o conserto, precisa haver harmonia na casa de Deus, no meio do povo de Deus, para que o Espírito Santo atue, para que Deus se achegue a nós. É essa a intenção. E todo o tratamento, por mais enérgico que seja, por mais estranho que pareça, é para o bem da pessoa. Você tratar um irmão com, muitas vezes pôr no banco, tirar do ministério, senta aqui, ó. Você não pode mais fazer tal função dentro da igreja porque você precisa tratar essa situação. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. Agora, você deixar a pessoa levar a vida do jeito que está, isso é falta de amor. Você não tratar, você não corrigir, você não exigir que a pessoa se conserte diante de Deus, isso é falta de amor. Isso não é amor. O amor, ele puxa a orelha, não é? O amor, nós amamos os nossos filhos. E por causa desse amor, a gente não dá tudo que eles querem, não é? Às vezes a gente dá, uma palmadinha, um puxão de orelha, por quê? Para o bem, não é para o mal. E Deus, ele quer a mesma coisa dentro da casa dele. Ele quer conserto. Deus, ele não quer contenda no meio do seu povo. Por isso a gente deve ter esse coração misericordioso e perdoador. E ter essa coragem, irmão, de pegar o irmão e tratar com os parâmetros bíblicos e falar, olha aqui, isso aqui é para o seu bem, isso aqui é porque nós te amamos, isso aqui não é porque nós queremos que você vá embora, não. É que nós queremos que você fique aqui, mas que você fique bem. Fique tratado, fique reconciliado nas suas emoções. Não está aqui enganando a si mesmo, o tempo passando, Jesus voltando e o irmão está do mesmo jeito. Gente, Jesus vai voltar, eu preciso me consertar. Ou nós não vivemos essa expectativa? Essa é a maior expectativa da vida do crente, não é? Então a gente precisa viver em comunhão, em harmonia, fazendo a obra do Senhor até aquele grande dia. E isso exige também disciplina. Amém, irmãos? Glória a Deus. Peça perdão, dê perdão. Qual a maneira correta de pedir perdão? Nós vimos aqui. A Bíblia, ela traz a resposta. Mas a maneira correta é ir. Eu preciso levantar do meu lugar e ir. Se eu ficar sentado, esperando que a outra pessoa venha, vai ficar aquele impasse. Ninguém vai, Então não há conserto, não há oportunidade de se reconciliar. E tudo que Deus quer é oportunidade. Eu preciso me levantar e ir até a pessoa. Amém, irmãos? Tudo isso embaixo de muita oração, de muito, deixar o orgulho de lado, o julgamento próprio, tudo aquilo que nós já vimos no início. Agora, irmãos, a parte mais, pelo menos para mim, a mais difícil, que eu preciso mais da graça de Deus, eu imagino que vocês também. Não sei, talvez não. Quantas vezes eu devo perdoar alguém? Para mim, essa é a parte mais difícil, E eu não sei se para você é. Mas em nome de Jesus nós vamos vencer isso. Amém, irmãos? Quantas vezes você deve perdoar alguém? Abra lá comigo Mateus 18. Mateus 18. Versículo 21, 22 e depois do 35. Mateus 18, versículo 21, 22 e depois do 35. Diz assim, irmãos. Então Pedro, aproximando-se-lhe, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro já estabeleceu um padrão numérico, Até 7 vezes? Eu acho que 7 vezes está bom. E aí, Jesus responde, Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, quanto que é 70 vezes 7? 490, não é? Eu fiz essa conta em casa com a calculadora. 490. Não sou tão bom de matemática assim, não sei porque vocês estão rindo, todos os espertos de matemática aqui, rindo de mim. Nossa, desculpa aí. As calculadoras ambulantes.
Olha só, irmãos, 490 então, tá bom. É um padrão numérico estabelecido pelo Senhor Jesus. É isso que ele quis dizer? Não é isso que ele quis dizer, irmãos. Até porque a nossa preocupação não deve ser essa. Não deve ser quanto eu vou perdoar o meu irmão, quantas pisadas de bola ele deve dar, porque nós também fazemos isso com as outras pessoas, não é? Nós também pisamos na bola. E olha só, é engraçado que Jesus ele usa aqui a mística do povo judeu com o número 7, né, que é o símbolo da perfeição, o número da perfeição, para fazer essa conta. Mas a ideia aqui, irmãos, no versículo 35, nós vemos que ele diz assim, ó. Nós nem lemos o 35 ainda, né? Diz assim, vamos ler agora então. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Essa quantidade de vezes que o perdão precisa ser exercido é para que eu perdoe do íntimo. É para que eu chegue num momento em que esse perdão seja verdadeiro, seja lá do íntimo. E que esse problema gerado entre mim e meu irmão não me afete mais. Que eu perdoe e esse perdão seja de verdade, seja libertador. Muitas vezes, irmãos, nós perdoamos, mas aquele rancor fica, né? Porque nós sabemos que perdão não é esquecer. Esquecer é amnésia. E perdão não é isso. Nós perdoamos e lembramos o que aconteceu. Mas agora o perdão que eu dou é um perdão tão verdadeiro que aquilo que aconteceu não me afeta mais. Ficou lá atrás, acabou, deixa, irmão. Esquece. E muitas vezes nós perdoamos e ficamos ainda cutucando a pessoa com a situação. Mas você lembra, né? Você está fazendo de novo a mesma coisa, você lembra, né? Você lembra o que você fez lá no passado que me magoou, eu te perdoei e agora olha aí você de novo. Não é isso. Mas o perdão que Deus quer que a gente dê é o mesmo que nós recebemos, é um perdão sem limite. É um perdão onde a situação é resolvida de verdade, não é algo falso, fingido, mas é um perdão verdadeiro. Então, a nossa preocupação não deve ser essa. Quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? Na primeira eu perdoei, na segunda, na terceira eu não quero mais perto de mim. Acabou. A gente não tem essa cultura, irmãos? Eu fui ensinado assim pelos meus pais, né? E talvez isso traga problema para a gente resolver essa situação. Ó, uma vez pisou na bola com você, beleza. 2 vezes, na terceira se afasta. Porque não é boa gente. Não é assim os conselhos que a gente recebia dos nossos pais? Pisou na bola 3 vezes, fica esperto, ó. Não é seu amigo coisa nenhuma. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos. A vontade de Deus é que a gente perdoe, 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 perdoe. Até o fim. Perdoe sempre. Ah, Leandro, mas aí isso é ser bobo. Se você fala que Jesus está nos chamando de bobo, então é para ser bobo. É para perdoar, irmãos. Nós recebemos o maior perdão. A nossa dívida foi paga por Cristo. Então nós não temos o direito de negar perdão a ninguém. Amém, irmãos? A questão não é buscarmos um padrão numérico para a gente limitar o perdão. A questão é a disposição que temos em perdoar. Porque quando fazemos isso, manifestamos a maior expressão de amor que tem, que é o perdão para aquele que não merece. Não foi isso que Deus fez conosco, irmãos? Perdoou a gente que não merecia. E é isso que Ele espera de seus filhos. Que a gente perdoe sem limite. Devemos ser seguidor e imitador de Jesus Cristo nesse sentido. E aqui, irmãos, está, eu acho que, um assunto muito importante no qual a gente mais fracassa, que é o perdão. Isso é coisa minha, pensamento meu, mas eu acredito que muitos problemas poderiam ser evitados se tivesse perdão. Se houvesse perdão. Quando fracassamos em perdoar, nossa vida de adoração é atrapalhada, nossa comunhão com Deus é atrapalhada, nada flui. Nada flui, nós vimos isso aqui. Por isso, a palavra de Deus insiste, perdoe uns aos outros. Use dessas situações para glorificar o Senhor, não para deixar de vir à igreja. Amadureça com essas situações. É assim que vamos amadurecendo, não é, irmãos? É assim que vamos descobrindo as dificuldades um do outro, os nossos laços vão sendo ficando mais justos, né? Então perdoe. É um desafio, irmãos. Eu sei que não é fácil, mas é por isso que nós vivemos em comunhão, para um ajudar o outro e juntos, contando com a ajuda do Senhor e com a unção do Espírito Santo, a gente vencer esses desafios. Amém? Temos que ser um povo diferente, não podemos ser igual a todo mundo. Temos que ser um povo que glorifica a Deus em suas atitudes também.
não só em palavra, né? Mas em gesto, em atitude, na parte mais difícil. É ali que o Senhor quer que a gente o adore e glorifique o nome dele. Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Qual o seu argumento diante desse versículo, irmãos? Para negar perdão para alguém? Você consegue achar algum argumento para falar, não, mas espera aí, não é assim? Precisamos exercer o perdão e imitar o nosso Senhor. Amém, irmãos? Estamos terminando já. Perdoe, perdoe, perdoe até o fim. Concluindo, irmãos, João 20, 22 e 23 diz assim. João 20, versículo 22 e versículo 23. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos restiverdes, são retidos. Irmãos, o Espírito Santo nos dá essa autoridade de perdoar o imperdoável, aquilo que para nós foge do natural. Porque você dá perdão para uma pessoa que não merece, para nós seres humanos foge do natural. Deus ele fez isso por nós, mas nós precisamos entender que temos que fazer isso pelos outros que estão lá fora. Quando temos intimidade com Deus e recebemos essa capacidade do Espírito Santo em perdoar de todo o coração as pessoas em nossa volta, nós nos tornamos verdadeiros representantes de Cristo aqui na terra. Quando você consegue perdoar de verdade um assassino, aquele que ninguém está perto. No começo aqui eu estava falando de coisas que acontecem com a gente. Uma palavra mal falada, uma mágoa. Mas e aqueles que estão lá carecendo da graça de Deus que ninguém quer chegar perto? Aqueles que são estigmatizados pela sociedade. E se outro crente vê um crente conversando, fala, vixe, o que aquele irmão está fazendo ali? Essas barreiras, né? Se a gente vê um irmão conversando com um traficante, o irmão está indo buscar um negócio lá, ó. A gente nunca pensa que o irmão está indo lá tentar levar a palavra de Deus, né? Será que esse irmão é crente mesmo? Se a gente vê um irmão conversando com um travesti, o que a gente vai pensar do irmão? Essas pessoas não precisam do perdão de Deus. Eles já escolheram o caminho deles? É isso que a palavra de Deus fala? Se nós não temos condição de perdoar nossos irmãos que falamos que amamos, que têm a mesma fé que a nossa, que compreendem o Evangelho e ouvem dessa palavra sentados do nosso lado, como vamos alcançar essas pessoas? Como? Foi para isso que Deus nos chamou. Estar aqui é muito agradável, irmãos. Dar louvores ao Senhor, entregar nossa oferta a Deus, ouvir uma palavra, sentir o toque do Senhor, o Espírito Santo, isso é muito bom. E eu não troco isso por nada no mundo. Mas, irmãos, exercer perdão é levar o perdão de Deus até essas pessoas também, aqueles que ninguém querem estar perto. Se eu não tenho condição de me reconciliar com o meu irmão, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, que tem o mesmo valor que eu diante do Senhor, será que um dia eu vou conseguir chegar perto de uma pessoa dessa? Ou eu ainda vou me sentir melhor do que ela? E muitas vezes sem perdoar o meu irmão. Olha aí, irmãos. Nós não somos representantes de Cristo aqui? Por que estamos com ódio no coração? Por que estamos odiando as pessoas? Por causa das escolhas políticas dela? Por causa de tantas outras coisas? Nós não devemos fazer isso. Nosso papel aqui na terra é outro. O meu e o seu papel aqui na terra é outro, irmão. É outro, é outro. A gente precisa compreender isso. Somos embaixadores do reino de Deus na terra. Não somos embaixadores de partido político A, partido político B. Não. Embora isso interfira na nossa vida, o nosso papel é orar. Senhor, faça o melhor pela nossa nação. Senhor, cuida da pessoa que está governando o seu povo. Nosso papel é esse. Nosso papel não é vestir a camisa, ir lá e eu vou militar. Milite por Jesus, tem essa mesma disposição por Jesus?
pela obra santa do Senhor, pela qual Ele te chamou? Tem essa mesma disposição? Engraçado, né, irmãos? Fica chateado comigo, não. Todo mundo aqui tem rede social. A rede social é um lugar fértil para evangelização. Não fica chateado comigo. Eu não vejo ninguém compartilhar nada da igreja. Não vejo ninguém curtir nada da igreja. Até que ponto a igreja é importante para você? Até que ponto você acredita que alguém, ao entrar pelaquela porta, possa ser transformado? Temos que pensar nisso. Isso não te entristece? Não mexe com você? Não te quebra em pedaços diante de Deus? Todos devemos pedir perdão a Deus. O que estamos fazendo com o nosso tempo aqui, irmãos? O que é esse tempo aqui que nós estamos entregando para o Senhor? É um culto de adoração a Deus? Estamos adorando a Deus ou adorando a homens? Precisamos nos perdoar, irmãos. Precisamos pedir perdão. Precisamos consertar nossas situações, para que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Para que o Espírito Santo levante homens e mulheres corajosos para fazer aquilo que nós precisamos do lado da nossa casa. Com o nosso vizinho, com nossos parentes. Eu mesmo na minha família tenho um monte de gente para ser alcançada. Na sua todo mundo já é convertido, glória a Deus. Mas tenta ganhar a família do outro irmão junto com ele. A nossa fé, irmãos, não pode ser um passatempo e não pode ser comparada a nada lá fora. Aí, termina a palavra, vem os avisos, nós já esquecemos daquilo que o Espírito Santo de Deus falou no nosso coração. Não precisa de muito tempo. Basta fechar a Bíblia e pegar os avisos, tudo aquilo que foi ministrado se vai. Irmãos, vamos ter zelo pela obra do Senhor. Falo isso com muito temor diante de Deus, porque eu me incluo em tudo isso que eu estou falando aqui. Não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Resolva seus problemas, irmão. Perdoe, dê perdão, peça perdão. Leve o perdão de Deus para as outras pessoas. Seja um agente do Senhor nessa terra. Haja com sabedoria. Rede social é legal, eu tenho. Tenho lá Facebook. Quase ninguém usa mais, mas eu tenho ainda. Instagram eu não consigo usar. É muito moderno para mim. Alguma coisinha eu coloco lá, mas eu gosto mais do Face. Mas sempre que eu tenho uma devocional, que eu penso em alguma coisa, eu vou lá e publico. Alguém vai ver e, de alguma forma, Deus vai tocar. Sempre que Deus falar algo no meu coração, eu vou lá e publico. Vou lá e posto. Amém, irmãos? Rede social pode ser um campo de abençoar outras vidas também. Não é só para gerar inveja no outro, não. Né? Não é só para tirar foto que a gente acha que a gente está bonito. Não que isso seja errado, tá, irmãos? A rede social é sua, você faz o que você quiser. Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer na sua rede social? Mas como seu irmão em Cristo, eu estou te dando esse conselho. Né? Faça da sua rede social um lugar fértil. Coloque o seu caráter cristão lá também. Não seja uma pessoa na rede social e outra na igreja. Mas o que você é aqui, seja lá também. Falo isso com muito amor, irmão. Não fica chateado comigo, não. Não quero ser seu carrasco nessa noite. Não quero ser o que aponta o dedo na sua cara. Mas quero ser aquele que te ajuda a entender as coisas de Deus. As verdades espirituais do Senhor. Falo isso com muito amor e com muito temor diante do Senhor. Amém, irmãos? E se ficar com raiva de mim, vem até mim depois para a gente pedir perdão um para o outro. Tá bom? Com tudo isso, irmãos, você quer ainda algumas razões para que você exerça o perdão? Para que você pratique o exercício do perdão? Vou te dar aqui algumas razões. Primeiro, porque também erramos e somos carentes do perdão de Deus e de todas as outras pessoas. Segundo, porque não somos melhores que ninguém para nos recusar dar o perdão. Terceiro,
Porque o perdão é de Deus e nós devemos dá-lo a todos. Quarto, porque as adversidades são úteis para moldar o nosso caráter, para moldar o nosso temperamento, a nossa personalidade, e para nos fazer entender, irmãos, as dificuldades que surgem em nossos relacionamentos. Por isso eu tenho que dar o perdão, que é através do perdão que eu vou compreender o que aconteceu. É através do perdão que eu vou ser moldado, transformado. Quinto, porque precisamos ser mais espirituais, não tendo ódio no coração de pessoas amadas por Deus, e também discernir as armadilhas de Satanás no nosso meio, irmãos. O inimigo, ele trabalha para que a obra do Senhor não avance. E a obra do Senhor envolve todo aquele que se diz cristão, convertido, batizado, arrependido, que faz parte de uma igreja. Por isso a gente deve dar perdão. Olha aqui, meu irmão, olha para mim agora. Se tudo isso que a gente conversou aqui não fez nada aí no seu coração, e você ainda acha que você não precisa dar perdão, que não é bem assim, você precisa correr para o pé do Senhor e falar: Senhor, me ajuda a entender essas verdades aqui, que eu não estou conseguindo. O que você não pode fazer é sair daqui ainda inflamado pelas suas convicções. E por isso eu quero te dizer que Deus, ele espera essa postura de cada um de nós. Uma postura misericordiosa, bondosa, assim como ele é conosco. No início eu falei, irmãos, se Deus fosse agir com nós com o mesmo rigor que ele agia lá em algumas histórias que a gente vê do Antigo Testamento, não sobraria um. Não sobraria um. Inclusive eu. Era Deus fazer assim, ó, e acabou. Acabou a nossa chance, acabou a nossa história, acabou tudo. Por isso, a gente não pode negar o perdão para ninguém. Meus irmãos, vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos ajude nessa situação? Em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem falado ao coração da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda na prática e no exercício do perdão. Nos faz cada vez mais crentes, Senhor, cada vez mais envolvidos com a tua obra, cada vez mais quebrantados pelo Espírito Santo, Senhor. Que o nosso coração seja um coração bondoso, piedoso, em nome de Jesus. Que a gente pare de ver mal em tudo, que a gente pare de ver o mal no outro, mas que nós possamos ir até Ele com esse coração, Pai, cheio de amor, que vem do Senhor. O Senhor é a fonte desse amor. Que a gente possa dar o perdão que um dia recebemos do Senhor. Que venhamos compreender a Tua graça da maneira mais profunda, Pai, que é dando amor àquele que nós achamos que não merece. Porque um dia nós não merecíamos também, e o Senhor deu o seu amor por nós. E manifestou Ele na pessoa de Cristo. Manifestou o seu amor na pessoa de Cristo. Senhor, vem com o teu Espírito Santo ministrar a cada coração. Que tudo que foi falado aqui nessa noite, os louvores cantados, as orações, a palavra, Pai, não seja em vão. Em nome de Jesus, Pai, transforma-nos. Logo chega o dia em que nós estaremos diante do Senhor. E que nesse dia, Pai, nós estejamos prontos, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. É o que te pedimos nessa noite.